Ele fala sobre o menino Jesus que veio visitar numa aldeia e a certa altura do poema ele diz assim: ele me ensinou tudo, me ensinou a ver. Eu acho que essa talvez seja uma dimensão importante da educação artística. Ensinar ou estimular, desenvolver a capacidade de apreciação. Num outro programa que nós tivemos sobre ciências humanas, nós conversávamos sobre filosofia, por exemplo, né? E essa é também uma dimensão da filosofia, a estética, não é? A capacidade que nós, seres humanos, temos de ver, de enxergar, de apreciar, de fazer juízo de valor no que diz respeito à beleza. Você acredita que isso é possível? Que é possível estimular a capacidade de ver melhor as coisas? Olha, com certeza faz toda a diferença. Assim, eu percebo as crianças, eu percebo os adolescentes, eu percebo as pessoas que se envolvem com arte de uma maneira geral, com esse olhar mais aberto, até para encontrar o belo e até para dizer, né, isso não me agradou, mas isso não é feio. Né? Isso não me agradou, até essa experiência, na verdade, né? Com a arte, com a vida, e isso é fundamental em todos os momentos. E eu costumo dizer assim, você, a partir do momento que você acordou, né, que você se olhou no espelho, que você gostou da sua imagem, que você não gostou, que você resolveu prender o cabelo porque hoje ele estava feio, solto, ou que resolveu botar determinada blusa, então tanto essa estética, né, do que você vai vestir, de como você vai se portar, quanto essa sensação do gostar ou não gostar, do se sentir bem, tudo isso faz parte desse estímulo que a arte traz. A arte atua de uma maneira muito próxima, realista e progressista na vida dos alunos. Uma coisa que me chama muita atenção também é o fato de, essa é uma opinião minha, não é? De nós termos uma espécie de diminuição ou de empobrecimento dos nossos valores estéticos. A música, as artes visuais, a própria televisão, não é? Fazem com que a gente enxergue a realidade de uma maneira muito igual. Todos vemos tudo de uma maneira única. Isso me parece ruim, não é? Na sua opinião, por que é que isso acontece? Será que a educação artística poderia nos ajudar a olhar a realidade de uma maneira mais plural? Como você disse, eu posso até não gostar, mas eu reconheço a beleza daquilo. Pode não ser o meu sentimento, né? A minha preferência, mas eu sei enxergar isso. Como é que você vê essa questão? Bom, eu parto do princípio que todo mundo está ali aberto, principalmente a criança, né? Você falou assim, hoje eu atuo muito com as crianças pequenas, da educação infantil, com os alunos do fundamental e do ensino médio. E, na verdade, quanto mais novo você começa a trabalhar a arte, mais aberto eles estão. Mas mesmo os adolescentes, eles também, embora eles tenham a primeira resistência com aquilo que é diferente, né? Mas eles estão abertos também. Então, quando a gente pensa a arte na escola, porque a arte não é só arte visual, né? A arte na escola é a música, é a dança, é o teatro e artes visuais. E você tem esses alunos, você tem esse contexto, né? Esse jardim pronto para receber essa novidade, né? Para receber aquilo que é bom e até para que eles tenham essa visão crítica do que não é também. Então, assim, eu acho que tudo é possível dentro da educação, né? E a arte dá esse espaço. Quando você vai colocar, você não vai desenvolver na escola, num tempo de aula, uma peça teatral, mas você vai trazer para os alunos os jogos dramáticos, onde eles vão se envolver com emoções que muitas vezes não são boas, com o medo, com a tristeza, com a dor, com a perda, né? Dentro da música, da música. Você oferece, sim, o clássico, né? E você traz o chorinho, você traz o MPB, e aí quando esse aluno chega para você e fala assim, mas por que essa democracia toda com a música e não pode o funk, por exemplo? Então vamos ver, vamos falar sobre o funk, né? Qual é a melodia, né? E aí você traz, ele tem essa crítica.
né? Então é espaço, é possível, né? E a gente começa a perceber esse ser humano que é livre, esse ser humano. Eu acho que o principal da arte talvez seja isso, né? Não é buscar a excelência desse ser humano. É lamentável, professora, que nós tenhamos no nosso sistema educacional, não é? Por várias razões, desde questões de natureza política até questões de natureza econômica também, o ensino da educação artística como que colocado num segundo plano, não é? E é lamentável também que a arte seja como que uma disciplina isolada e destacada das demais, não é? No meu modo de ver, talvez fosse importante, talvez fosse mais apropriado que essas reflexões, né, sobre a percepção da realidade, sobre o belo, sobre sentimentos, sobre valores, sobre experiências plurais distintas na vida, elas permeassem o ensino, a reflexão de todas as outras disciplinas, né? Embora no século XX só, né, tenha se falado mais sobre a arte na educação, a gente ainda existe essa discussão se a arte está sendo, se é essa arte que nós queremos nas escolas, na educação, porque restringir, na verdade, a um tempo de aula, 2 tempos de aula, a arte, ela não acontece, né? É uma sementinha, uma gotinha, e na verdade é isso, a arte está passando por todas as disciplinas, e eu já vejo esse olhar e essa postura nova do profissional, do educador, né? Quando ele leva a música, quando ele leva uma dinâmica de grupo, quando ele leva, né, as rodas, os jogos, na verdade é esse olhar diferente, porque justamente por ser livre, ela não determina como deve ser, né? Mas esse olhar diferente, quando você comentou sobre Fernando Pessoa, eu lembrei também de Rubem Alves, né, que falava sobre esse olhar, sobre de repente uma pessoa que partiu uma cebola e se achava louca porque começou a olhar aquilo com tanto encantamento, não era mais só uma cebola. E aí ela achou que estivesse louca, e ele fala sobre esses olhos, os olhos, né, os olhos que veem, na verdade. A sensibilidade A sensibilidade, olhar, né? Da mesma maneira que Drummond fez da pedra uma poesia, né? Da mesma forma que a árvore que está florida, e aquelas flores que caem no chão, né, encantam e outros acham que é lixo. Então eu já percebo esse olhar diferenciado do educador de todas as disciplinas. O curioso é que a nossa legislação, né, sobre educação no Brasil, ela tem, a que está em vigor, 13 anos de existência, né, de 1996. E o grande desafio dela é exatamente esse. Não é a arte pela arte, como um componente obrigatório ao lado de outros, né, mas um componente que, junto com outros, nos ajuda como estudantes a nos expressarmos melhor, nos expressarmos por meio da língua, nos expressarmos por meio do corpo, não é? Nos expressarmos, enfim, por meio da capacidade de perceber, de assimilar o mundo que está ao nosso redor. Professora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa conversa. Nós esperamos que tenhamos outras oportunidades para dialogar um pouco mais. Foi um prazer falar sobre arte, é muito bom sempre, e assim, né, eu termino com um desejo de que essa seja também uma sementinha, né, em cada pessoa que esteja ouvindo, e que se sinta assim, parte desse mundo e assim, um agente de arte, né, da arte, que cada um se sinta esse agente da arte. Eu também faço arte. Muito bem. Nós estamos encerrando essa edição do programa Os Tempos Mudaram, e gostaríamos de convidá-lo. Escreva programa@miosotes.com.br. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá!
Acreditar num futuro melhor é refletir e agir também sobre questões ambientais. Venha conhecer o Educandário Miosotis, onde a natureza está à flor da pele.